Olha, gente, o Santa Cruz perdeu ao longo dessa partida dois jogadores que alteraram o jogo. Matheus Melo, porque o Santa Cruz, inclusive o técnico tateou ali no primeiro tempo, fez uma modificação, depois no intervalo já teve que produzir outra, colocou um meia em campo, tentando suprir a ausência de um criador de jogo, um cara que trabalha na construção da jogada. Então perdeu o Matheus Melo. Isso aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo, porque aos 33 o João Diogo entrou no lugar dele. Então vejam só. E quando terminou o primeiro tempo, o Santa Cruz veio a perder outro jogador de tamanha importância, o Thiaguinho. Thiaguinho é um dos artilheiros do Santa Cruz. Foi o cara que no primeiro tempo construiu as melhores jogadas e teve as grandes oportunidades, ou seja, as duas que poderia ter dado ao Santa Cruz um gol na partida já naquele primeiro tempo. Então, o jogador é sacado do time, não só subtrai o fato de que a presença dele adiciona qualidade, como complica um pouco, porque às vezes a característica do outro não é a mesma e isso faz a equipe jogar até um pouco diferente, com mais esforço. Pode ter acontecido. Então, Matheus Melo e Thiaguinho, obviamente, foram as perdas do Santa Cruz no primeiro tempo de partida. E muito embora tivesse jogado o segundo tempo melhor do que a equipe do Retrô, mas veja o que acontece em futebol. Eu falava até com o Haroldo agora no fim da jornada sobre isso. Às vezes você tem volume de jogo, tem muita gente chutando, mas não é a bola certa. Porque a bola tem que ser trabalhada, o jogador tem que ter aquela visão do gol. Então é normalmente um trabalho feito com o jogador de mais habilidade para construir o jogo. Por isso que fala em construção de jogo, produzir a jogada no meio campo. E, obviamente, vem a finalização. A construção e a finalização. Mas faltando quem construa, fica mais difícil para finalizar. Então passa a se chutar a bola que ainda não está nem preparada, é mais um ataque perdido, que a bola vai para fora, ou o goleiro defende quando a finalização é mal feita. Então tem uma importância, quando a equipe está estruturada, para poder trabalhar a bola. É nesse trabalho da bola no ataque que vai abrir o espaço para que haja oportunidade real de gol. Santa Cruz então perdeu Matheus Melo e Thiaguinho no primeiro tempo. O Thiaguinho, ele é artilheiro, mas não é artilheiro sozinho no Santa Cruz, mas ele tem 3 gols. É uma contribuição incrível. O Pedro Bortolucci também tem 3. E o João Diogo tem 2 gols nessa trajetória que o Santa Cruz fez até agora. O Santa Cruz, ele vem construindo a sua solidez, vamos usar essa expressão, dentro da competição. Porque foi um time que foi montado e começou a jogar. É tanto que o Santa, no primeiro jogo, ele ganhou do Maguari por 2-0, porque a equipe do Maguari está abaixo, tecnicamente, de muitos. No segundo jogo, também o adversário, talvez o mais fraco, ao lado do Porto, o Flamengo. Então o Santa Cruz meteu 1-0. Mas aí, quando chegou no Clássico, perdeu para o Sport por 2-1. Voltou para a quarta rodada, o jogo de hoje foi pela quarta rodada, foi 0-0 com o Retrô. Também quando pegou o Náutico, perdeu 2-1, mas venceu bem do Porto por 3-1 e venceu o Petrolina por 2-1. Então o Santa Cruz não é um time ainda pronto, mas a necessidade obriga que o Santa Cruz tenha que produzir resultados. É preciso ter desempenho e ter placar. O Santa Cruz hoje pode ter tido até um certo desempenho. Não foi 100% porque faltou gol, mas não teve placar, porque ficou no 0-0, resultado que beneficiou o Retrô, o adversário, e não o Santa. Então vejam, por que tem que dar resultado? Porque o investimento que foi feito no Santa Cruz foi para ele ganhar as duas coisas que eu tenho falado, que a gente vem falando aqui. Ganhar a vaga na Copa do Nordeste, que não deu, era muito cedo. E o Santa Cruz teve um pouco de falta de sorte, porque quando se decide nos pênaltis, você não pode deixar a componente sorte de ser incluída. E não entrou ali. Então veio para o Campeonato Estadual buscando outro projeto ou buscando a nova oportunidade de abrir uma vaga
no calendário nacional na Série D do ano que vem. Então é para isso que o Santa Cruz está jogando agora e para isso que o Santa Cruz está trabalhando. E hoje o Santa e o Retrô fizeram um primeiro tempo que teve momentos de equilíbrio, mas a gente viu que em termos de oportunidades de gol, o Santa Cruz superou o tempo todo a equipe do Retrô. O Retrô se explicou aí com o técnico Roberto Fernandes, que a falta de Fernandinho tira essa pretensão do Retrô de ser um time propondo, agudo, tentando gol. Como ele está na frente, o time trabalhou muito para evitar que o Santa fizesse o gol, do que propriamente para construir. No primeiro tempo, o Retrô teve uma jogada de gol. Uma jogada a partir do escanteio, inusitada, porque o escanteio foi batido lá pelo Edson Lucas, o goleiro ainda tocou na bola, a bola bateu no poste esquerdo, voltou, a zaga do Santa Cruz tirou a bola porque estava ali, me chute, ali houve uma chance para a equipe do Retrô, mas foi a única, apesar de que a gente viu o Gustavinho chutou uma bola prensada com o zagueiro e nós vimos o Hadley chutar 3 no primeiro tempo, todas de longe. Mas teve uma que foi um rebote da defesa, depois de uma cobrança de escanteio pelo Retrô, um rebote que caiu exatamente na frente da área para ele. Ele encheu o pé e isolou. Se ele bate bem, era uma bola que poderia ser promissora para a equipe do Retrô, mas foi o que o Retrô fez na produção do primeiro tempo de jogo. Santa Cruz começou melhor, depois o Retrô igualou um pouco, não em oportunidades, mas pelo menos em posse de bola e em volume de jogo. Mas o Santa Cruz teve, no primeiro tempo, a chance de Thiaguinho, aos 10 minutos, uma bola que ele ficou de frente, ele construiu a jogada, ele foi tocado, lançado na ponta esquerda, entrou na área na diagonal e o goleiro Paulo Ricardo do Retrô fez uma bela defesa, impedindo um gol do Santa Cruz aos 10 minutos. O Thiaguinho, ele voltaria à cena aos 38 minutos, que ele, do primeiro tempo, foi ao fundo, passou pelo lateral, foi ao fundo e deu uma bola voltando açucarada para João Diogo. Na hora que ele preparou para bater, aí o João Diogo, que tinha entrado no jogo, isso foi aos 38, ele entrou aos 33 no lugar de Matheus Melo. Foi quando o Matheus Melo, eu vou falar inclusive no momento da contusão. Estou falando nas oportunidades. Então o Santa Cruz teve essa bola voltando do Thiaguinho, mas que o João Diogo não conseguiu finalizar, porque quando ele engatilhou, o Edson Lucas cortou, prensou ali, tirou a bola, evitou o arremate final. E a gente viu também que ele, Thiaguinho, teve a nova chance, essa mais clara do que tudo no jogo. Ele teve a grande chance de fazer o Santa Cruz vencedor. Foi uma jogada de uma bola do Lucas Siqueira, o camisa 5 do Santa Cruz. Lucas pegou a bola ali na intermediária, antes de chegar na meia-lua, nas proximidades, ele deu uma cacetada na bola. Foi um petardo. E o goleiro Paulo Ricardo não deu para segurar a bola. Ele espalmou. E ao dar o rebote, a bola foi cair nos pés de Thiaguinho, que estava dentro da grande área, ali caminhando da marca do pênalti para frente. O Thiaguinho ali era só encostar. Mas tem coisa que acontece e você fica pedindo explicação. Ele foi bater na bola, a bola se desviou para o lado direito e foi embora. Quer dizer, faltou ali uma colocada ao invés de um chute. E aí perdeu essa chance. Esta foi a maior chance que o Santa Cruz teve. Agora, o lance que acabou contundindo o Matheus Melo foi um lance que começou com Totti pela direita, o Matheus estava correndo pelo meio, o Totti serviu ao Matheus Melo, jogador no meio de campo, sentiu que tinha espaço, porque ele articulava, ele podia jogar com Pedro Bertoluz, podia jogar com João Pedro, mas ele sentiu que era para ele. Ele viu o espaço vazio e ele foi em frente, não teve marcação. Quando recebeu a bola de Totti, ele seguiu. No que ele caminhou para frente da área, ali na entrada da área da equipe do Retrô, ele foi recepcionado pelo Dankler e houve o corte.
o choque e, portanto, a queda do jogador, que já caiu sentindo provavelmente o ombro, a omoplata. Ele ainda voltou para campo, botando o braço direito sobre o ombro, apertando. Mas o cara não pode correr com a mão presa assim no peito. Não dá para correr no ombro, no peito, com o braço preso, porque para você se locomover bem tem que movimentar os braços, até para ter equilíbrio. Então ele percebeu que não dava e a gente viu que o técnico Itaman Schulli esquentou a cabeça lá fora. E aí o Schulli teve que buscar um substituto para ele e de imediato botou o João Diogo. No segundo tempo tentou colocar o Felipe Cardoso para jogar ali, depois o Felipe Cardoso foi para a ponta. A gente vai falar na configuração do time no segundo tempo. Então esse foi o primeiro tempo. Na verdade, quando você perde um articulador, você não deixa de atacar, porque o Santa Cruz tem necessidade, mas a bola não é a rigor trabalhada. Terminou o primeiro tempo com esta chance da cobrança de escanteio para o Retrô e duas para o Santa Cruz, absolutamente claras, ambas perdidas pelo Thiaguinho, que não voltou para o segundo tempo. Aí rola a bola no segundo tempo. A gente mais ou menos pode dizer que o Santa Cruz teve duas chances aos 10 e aos 43 no primeiro tempo, o Retrô teve uma, essa que eu falei. No segundo tempo, o Santa foi melhor que o Retrô. O Retrô só entrou no jogo aos 29 minutos com a primeira jogada ofensiva feita pelo Renato, que ganhou da defesa, houve uma falha e o Renato aproveitou, foi ao fundo e tentou. Aliás, foi ao fundo não. Ele tentou fazer arrematar, mas já estava sem ângulo. Ele foi ao fundo e deu voltando. Foi a primeira jogada de reação. O jogo dali para frente foi um pouco mais combatido com contra-ataques da equipe do Retrô, mas o Santa Cruz prevaleceu. E o Santa foi perdendo bola. O Caio Melo chutou uma na zaga. João Diogo de cabeça meteu uma bola no goleiro, era uma bola de gol. O goleiro Paulo Ricardo pegou esta bola no alto, mas soltou, a bola quicou no chão, ficou aquela dúvida, foi dentro? Não foi, porque ela bateu um pouquinho na frente da linha de meta, aquela risca que liga as duas traves. Então o que acontece? A bola quicou ali na frente, o goleiro foi lá, bafou e pegou de novo, mas não entrou. A gente viu claramente que ela não entrou, o Igor Moura estava ali pertinho, na hora ali, antes até da gente conferir a imagem, ele já tinha dito que a bola não tinha entrado. Então, a gente sabia ali que foi uma grande oportunidade perdida. Mais uma que o Santa Cruz forçava, Caio Melo, João Diogo. Depois o João Diogo fez, olha só, eu falei aqui que para você encontrar o momento do gol, às vezes tem que trabalhar a bola. E às vezes com paciência tocar, tentar envolver, se deslocar de posição, jogar com os pontas abertas para puxar a marcação, para poder ter um pouco de fôlego, mais espaço, o meio-campo encostar no ataque, tabelar e aí definir. Mas houve jogadas parecidas. Por exemplo, uma jogada começou pelo lado esquerdo. O João Diogo tabelou com Felipe Cardoso e chutou para Paulo Ricardo fazer uma boa defesa. O Paulo Ricardo trabalhou, mas a bola não entrava. A última bola do Santa Cruz foi uma jogada pelo lado esquerdo do campo e Totti ficou acompanhando pelo meio, pelo eixo central do campo. E o Totti recebeu a bola, caminhou em direção ao gol, agora ele faz, porque o miolo de zaga do Retrô deixou um buraco naquele momento, mas ele não se aproximou o suficiente para bater com segurança e tirando do goleiro. Ele chutou antes da hora e a bola acabou escapando. Então, o Santa Cruz ele foi perdendo assim. Mas no início do segundo tempo, algumas mudanças. No intervalo, saiu o Thiaguinho para a entrada de Felipe Cardoso. Já estava em campo o João Diogo, que tinha entrado substituindo ao Matheus Melo aos 23 minutos. Aí, no intervalo, houve essa mudança. Um pouco depois, o técnico resolveu, porque ele, ao perder Thiaguinho, ele perdeu o lado esquerdo agudo, o lado direito eu acho que não estava
o João Pedro, dentro da visão que ele queria, ele resolveu fazer uma dobra. Botou o lateral, o Elisson, que é lateral direito, para jogar com Totti. O Elisson fazendo a função de um ponta. E fez, inclusive, triangulações ali. A gente viu que isso aconteceu. Ele muitas vezes trabalhou a bola com Totti, o Elisson trabalhou com Totti, trabalhou com Caio Melo para poder quebrar a última linha e fazer o cruzamento. Ele conseguiu fazer algumas jogadas assim. Então, ele entrou no jogo e a configuração do ataque viria a mudar. O técnico em seguida bota o Henrique. Aos 32 do segundo tempo, o Henrique entrou no lugar de Lucas Siqueira, que já estava sentindo cãibra e teve que sair. Foi um jogador importante na cabeça de área, deu um chute que quase gera o gol de Thiaguinho no primeiro tempo. Ele se fez notar dentro da partida. Aí o que acontece? O Santa Cruz, ele, com tanta mudança, o treinador resolveu alterar e deu uma nova configuração. Ou seja, o Felipe Cardoso ficou na ponta esquerda, o Elisson ficou na ponta direita, eram os dois pontas no terço final do jogo, e o Pedro Bortoluso na posição de centroavante. Logo depois o técnico tirou o Bortoluso e colocou Gilvan para tentar com ele. O Gilvan, numa cobrança de falta na área, ele pegou de primeira, ele tinha acabado de entrar, ele desviou a bola na direção do gol, mas o goleiro pegou. E ele teve uma outra cabeçada que ele botou por cima. Foram os dois lances que ele apareceu. E ficou na base da tentativa. A equipe do Retrô, que só veio se posicionar ofensivamente já da metade do segundo tempo para frente, com a subida de Renato, teve algumas finalizações, ou seja, no final do jogo, aos 49, o Renato finalizou uma bola perigosa, foi uma falha do Henrique, aquela que eu falei, uma falha do Henrique, ele escapou, bateu, mas a bola, ao invés de ir para o gol, ela abriu um pouco para a direita e se perdeu no outro lado pela linha de fundo, porque a jogada do Giva de bicicleta, ela não valeu, porque na verdade ele estava impedido. E o jogo terminou com isso aí. Quer dizer, a produção de Santa Cruz, finalizações de Santa Cruz teve bolas chutadas à distância, o time não estava chutando de fora da área no primeiro tempo, exceção da bola de Lucas Siqueira, e passou a chutar no segundo, mas não teve aquela bola que fosse a bola certa do gol, como aconteceu no primeiro tempo. Acho que no primeiro tempo, as duas bolas do Thiaguinho foram as bolas perdidas de fato que poderiam ter construído o marcador. Eu considero que a vitória não veio a sair, talvez por essa razão. Saída do Matheus Melo, um arrumador de jogo, o melhor jogador tecnicamente do elenco de Santa Cruz. E a saída de Thiaguinho, um dos artilheiros e um cara que está sempre conseguindo quebrar a linha e ficar de cara para o goleiro, o Santa Cruz teria que sentir ao longo do jogo. Todos se esforçaram, a gente não pode reclamar disso. O time de Santa Cruz, ele se doou no jogo, mas não saiu do 0-0.